telespectadores e aos colegas que estão aí no estúdio. Vamos começar com a manchete assunto do dia, Ari. Que é a condenação do primeiro arruaceiro. Do 8 de janeiro. Tá até rimando. Uma rima antidemocrática. É, bastante. Olha aí. Manchete da Cíntia Laje. Supremo condena à prisão em regime fechado o primeiro réu do 8 de janeiro. Vamos lá, Cíntia. Isso, Amadeu, com a divergência do ministro Cássio Nunes Marques, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal condenou o primeiro golpista dos atos de 8 de janeiro. André Lúcio Costa foi condenado a 17 anos, voto inclusive do ministro relator Alexandre de Moraes, que foi seguido pela maioria. No final, votaram 8 ministros pela condenação, inclusive dos 4 crimes, que é o dano qualificado, a deterioração do patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. E temos o voto aí final, a proclamação do resultado, uma proclamação histórica que foi dada no mesmo local, mesmo prédio, que durante aqueles atos acabou sendo um dos alvos desses golpistas. O pronunciamento final da presidente, Rosa Weber. Não é sonora, é o vídeo da presidente. Tem aí, eu vou mandar, tá separado, eu vou mandar para você então. Vai falando aí, Cíntia, os resultados que eu vou separar aqui e mandar para ela. Exatamente, Amadeu. A proclamação do resultado aconteceu depois das divergências. Mais cedo, a Ari até me perguntou como ficaria a dosimetria da pena, já que houve diferença, né? No caso do Zanin, por exemplo, Cristiano Zanin, ele baixou um pouco essa condenação, seriam 15 anos. O Nunes Marques, por exemplo, 2 anos e 3 meses, mas valeu o entendimento do ministro relator Alexandre de Moraes, que foi seguido pela maioria. Então, ficaram os 17 anos e chamo a atenção para a indenização no valor de 30 milhões de reais, é uma indenização solidária. Isso significa que ela terá que ser paga, dividida entre todos os réus. E aí estão os crimes, não é? Cometidos. Olha aí, Ari, tem uma cartela, os crimes cometidos, pelos quais ele foi responsabilizado. O réu Aécio Lúcio Costa Pereira foi condenado por 5 crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Isso, eu queria citar aqui o voto da ministra Carmen Lúcia, porque ela deu uma explicação que muitos telespectadores certamente estão se questionando. Ela diz o seguinte, que a tentativa de golpe é, na verdade, o crime consumado. Então, o fato deles não terem conseguido dar um golpe de Estado não significa que não seja crime, porque o crime é a tentativa. Ela explica, inclusive, o seguinte, que o sucesso daquele crime, né, que é da tentativa, que é o crime consumado, estabeleceria uma nova ordem, como disse o ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, o ministro Gilmar Mendes, lembrando ao ministro André Mendonça, a sua cadeira estava do lado de fora. E, num determinado momento, Alexandre de Moraes disse o seguinte, olha, se tivesse acontecido o golpe, a gente sequer estaria aqui. Vamos ouvir aqui os jogadores sobre essa decisão de hoje, que é histórica. A meu juízo, o Supremo deixa um recado claro. Não aceitamos, não toleramos, reprimiremos duramente qualquer ataque à democracia brasileira. Mas eu quero ouvi-los. Começo com você, Franci. Amadeu, nós sempre
comparamos costumeiramente os ataques do dia 8 de janeiro com o ataque, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. E essa pena, hoje decretada pelo Supremo Tribunal Federal de mais de 17 anos, é inclusive superior à média das penas que estão sendo aplicadas pela justiça estadunidense. Para se ter uma ideia, a maior pena lá foi de 22 anos para o chefe da invasão do Capitólio. A maioria fica em torno de 5 anos. Ou seja, é um recado claro do Supremo Tribunal Federal para aqueles que ainda mantêm a sanha golpista, porque é um movimento que não acabou no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi um episódio que era um reflexo de atos que já vinham ocorrendo há uma série de meses, já iniciados ali em meados de 2013, aí passou por 2018, movimentos reiterados. Então, essa sanha golpista, esse sentimento ainda continua em uma parcela da sociedade, é um recado claro que isso não vai ser tolerado. Então, essas pessoas pensarão 2, 3, 4, várias vezes antes de tentar replicar o movimento que aconteceu no dia 8 de janeiro. Pois não, Apoliana? Amadeu, assim, a gente no Brasil nos últimos anos viu muitas falas, gestos, movimentos que já flertavam com o golpismo. Foi ficando de uma coisa que era pequena para algo muito explícito, vindo de autoridades da República, vindo de pessoas da sociedade civil, empresários, os próprios cidadãos. Então, demorou muito e a gente viu até onde chegou, porque não teve uma resposta muito clara a todas essas iniciativas golpistas que a gente viu. E agora, depois que chegou o 8 de janeiro, claro, o Supremo Tribunal Federal, que eu sempre gosto de lembrar que foi, a gente está falando aqui, né, foi uma das instituições mais atacadas, não só no 8 de janeiro, mas também durante o último governo, o governo de Jair Bolsonaro, pelo próprio presidente. Foram muitas falas que colocaram o Supremo em dúvida, em questão, e é uma resposta necessária, apesar de avaliar que a gente demorou muito enquanto sociedade e até a instituição mesmo, Supremo e outras entidades da justiça, a dar uma resposta ao golpismo no nosso país. Oi, não, Ari. Olha, esses atos antidemocráticos aconteceram no dia 8 de janeiro e hoje é 13 de setembro. Então, esse julgamento rápido, célere, mas sem prejuízo da defesa dos acusados, da comprovação da culpa de cada um deles, porque eles próprios produziram penas contra eles, isso mostra um recado inequívoco, didático e necessário da justiça brasileira, da Suprema Corte, para quem atentar contra a democracia no país. Não haverá tolerância, mesmo que essa dosimetria que a Cíntia explicou aqui, que pode ficar abaixo dos 17 anos propostos pelo ministro Alexandre de Moraes, mesmo que fique abaixo, mas mesmo assim mostra uma tendência de condenação dos outros sempre que houver provas robustas. E isso é importante, mostra que não haverá tolerância nenhuma com tentativa de ataque à democracia. Eu só espero que o rigor seja seguido nos julgamentos quando também houver pessoas com foro privilegiado e pessoas de alto poder aquisitivo que bancaram esses criminosos como Aécio. Antes de ouvir a Marta, e a Cíntia também vai falar, vamos ver então a finalização do julgamento pela presidente Rosa Weber. Em brevíssima síntese, repito, do meu voto, que vou juntar aos autos, eu digo comprovado pelo teor do seu interrogatório, pelo depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pelos vídeos que tivemos ocasião de rever, pelas conclusões do interventor federal e por outros elementos informativos que ele integrava o grupo autodenominado de patriotas que buscava, em claro atentado à democracia e ao Estado de Direito, a realização de um golpe de Estado com decretação de intervenção federal, e que, como participante e integrante das caravanas que estavam nos acampamentos de frente aos quartéis, primeiro estava ele em São Paulo, depois aqui em Brasília,
e aqui em Brasília naquele final de semana. E invasor de prédio público na Praça de Três Poderes, no caso específico foi do Congresso Nacional, o Senado, e tentou, com essa turma, repito, e com esse tipo de conduta, na minha visão, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando ou impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Tudo para depor um governo legitimamente eleito, sob uma narrativa de ilegitimidade de resultados eleitorais, o que há de ser, sem a menor dúvida, deplorado. Eu entendo que se legitima essa conclusão, além de qualquer dúvida razoável, de que, de fato, ele praticou, no lugar e no tempo descritos na denúncia, as condutas que atraem a sua inserção, o seu enquadramento nos tipos penais já descritos. E só registro que o fato dele ter sido flagrado individualizadamente nas dependências do Congresso Nacional, no exato momento em que praticadas as ações depredatórias às suas instalações, conflui com a associação criminosa multitudinária descrita na denúncia e com os propósitos por ela perseguidos. Pois não, Marta. Os ministros mostrando aí que para cada ação tem sim uma reação. E aí eu fico curiosa, né, para saber o que vai acontecer de agora em diante, porque a gente sabe que além dos vândalos, além das pessoas que foram à sede dos Três Poderes e vandalizaram o local, tentaram o golpe de Estado, a gente ainda tem os mentores, os autores intelectuais, as pessoas que incentivaram e que financiaram essa tentativa de golpe. E aí a gente encaixa como um possível autor intelectual até o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele passou 4 anos de seu governo incentivando, mesmo que não de forma direta, mas incentivando, plantando a semente na cabeça dessas pessoas a estarem ali no 8 de janeiro e a atentarem contra o Estado Democrático de Direito. Ele contestava a lisura do processo eleitoral brasileiro, contestava a veracidade das urnas eletrônicas, comprou briga com o Supremo, enfim. Durante os 4 anos de governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente pode colocar, sim, ele como um incentivador intelectual dessas pessoas, né? Cada um estava ali porque foi plantado uma semente na cabeça dessas pessoas. E aí tem gente ainda que fala, né? Mas tinha trabalhador, tinha idoso, tinha gente ali que... Mas, gente, quem estava ali estava sabendo o que estava fazendo, foi para lá sabendo o que estava fazendo. Então, eu vejo essa como uma pena exemplar, uma medida cabível, e acredito que os autores intelectuais e os financiadores também devem sofrer punições severas. Cíntia, esse foi o primeiro, há mais 3 nessa primeira leva, né? Eu imagino Isso. Que a partir da semana que vem. Hoje à tarde já tem até uma sessão, daqui a pouquinho a ministra Rosa Weber convocou a sessão, já lembrando que eles retornam às 2h30 da tarde para julgar mais outras 2 ações e aí vão dar prosseguimento, mas só esclarecendo aí para o Ari, a pena já foi estabelecida em 17 anos, valeu, portanto, o voto do relator e a dosimetria do relator Alexandre de Moraes, que foi seguido pela maioria, Ari. Prisão em regime fechado, 17 anos. E é claro que, conforme os próprios ministros falaram o tempo todo nos seus votos, as condutas serão individualizadas. Quer dizer, não dá para dizer que os outros todos terão a mesma pena. Porém, há que se esperar punições semelhantes. Isso, a tendência hoje ficou muito clara, né? É só essa divergência. Inclusive, Amadeu, só um detalhe desse julgamento hoje, foi o bate-boca entre os ministros Alexandre de Moraes e o ministro André Mendonça,
que no seu voto, no entendimento do Moraes, trouxe de volta, ou ressuscitou aquela teoria da conspiração bolsonarista de que o atual governo, mais especificamente o Ministério da Justiça, teria participação ou omissão naqueles atos de 8 de janeiro. Teve ali um bate-boca entre os dois, foi um momento tenso do julgamento hoje. Vamos rodar esse trecho aí, Nájila, vamos lá. Sabemos nós dois que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos... Fugiu. Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a dó. Não coloque palavras na minha boca. Não foi edificante o debate nesse ponto, né? Vamos ficar Poxa, presidente Lula, deixa os votos continuarem sendo transmitidos. Depois ambos pediram desculpas. O debate não foi edificante, que essa é a prova. Sabe o que eu achei mais interessante? Não é nem que eles pediram desculpa. Pediram para que não fosse transcrito no julgamento, apagado do julgamento. Se não está escrito, é porque não existiu. Você imagine, né? Quer dizer, ninguém viu. Entendeu, Ari? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Nunca nem vi. Nunca nem vi. Se eu não lembro, eu não fiz. Não, rapaz, eu estou falando assim, uma filigrana de estar num papel da taquigrafia do Supremo alterou o que eles disseram ao vivo para o mundo todo ver? Não, cara. E que a gente acabou de mostrar que todo mundo tem no celular, tem na... Pense no futuro quando os arqueólogos chegarem daqui a alguns milhares de anos. Ou os ETs, né? Eles chegam primeiro. Cíntia, vamos falar agora sobre... Aliás, você imaginar que houvesse uma trama. Será que a trama foi dos ministros do Supremo para que os golpes invadissem e depredassem o Supremo? Será que os ministros também do Supremo estão envolvidos? Deus, tese é essa. Se tem terraplanista, tem gente que acredita nisso aí. É muita viagem. E daí a manchete da Cíntia 2, Ari. Vamos a ela. Uma pesquisa que revela o seguinte: 20% dos brasileiros, vejam só, acreditam que a Terra é plana. Acreditam no que mais, Cíntia? Acredito em muita coisa, né? Hoje a gente poderia estar fazendo um TBT, porque faz 54 anos exatamente que o homem pisou na Lua, mas parte dos brasileiros, mais especificamente 1/5 dos que foram ouvidos nessa pesquisa, simplesmente não acreditam, ou melhor, duvidam. A pesquisa chama-se A Cara da Democracia, e é uma pesquisa que foi feita pelo Instituto da Democracia. Foram ouvidas 2.558 pessoas em 167 cidades no período de 22 a 29 de agosto. Os resultados mais simples, para simplificar bem para o telespectador, 20% dos entrevistados acreditam que a Terra é plana e 8% desse pessoal aí não sabe qual o formato do planeta. 27% duvidam que o homem foi à Lua. E pior também, não sei nem o que é pior nesse contexto aí, 20% acham que a vacina faz mal às crianças e ainda 35%, esse é o maior percentual de negacionistas, né, acreditam numa conspiração global de esquerda. A boa notícia é que esse número, esse último percentual, é menor do que da última pesquisa de 2018. Já os outros têm se mantido no mesmo patamar